Eu nasci em Ourinhos, no ano de 1987. Sou filho de Donizete e Leia, falecida. A primeira casa que eu morei era uma oficina. Meu pai é mecânico até os dias de hoje. E ele tinha uma oficina ali na Dom Pedro I, um pouco para baixo aqui do Bar do Seno. Então tinha uma oficina ali na Dom Pedro. E meu pai trabalhava ali, a oficina era dele. E então quando minha mãe grávida, já tinha um irmão mais velho. Nós somos em 4 filhos. O Carlos, meu irmão mais velho, depois eu, a Camila, depois de mim, e por fim o Cauê, que é o caçula. Então somos em 4 filhos. Então meu pai é mecânico, moramos na oficina ali por algum tempo. A minha mãe veio do sítio, veio do Paraná, de Santa Amélia, que é aqui bem próximo da nossa região. Minha mãe trabalhava na lavoura, inclusive, e veio para Ourinhos quando casou-se com meu pai e começou a trabalhar de diarista, de faxineira, aqui em Ourinhos, na época. E então eu tenho essa origem que tenho muito orgulho, né, de um pai mecânico até hoje. A minha mãe, que até então era faxineira, e depois, ao se desenrolar-se, ela se descobriu uma empreendedora, que a gente pode falar depois. Mas eu tenho muito orgulho da minha raiz, porque é uma raiz muito forte, né? Meu pai, a minha mãe, os meus avós, pessoas que sempre tiveram que trabalhar muito, né? Com muito sacrifício para ter alguma coisa na vida. Então eu sou muito grato aos meus pais, ao meu pai, à minha mãe, e principalmente porque, embora nasci num lar muito simples, com pessoas que sempre foram simples, mas de muitos valores. Então aprendi desde cedo a importância das coisas corretas, a importância da verdade. Me recordo que quando criança, minha mãe sempre insistia conosco a questão da mentira, a questão da fofoca, né? E minha mãe muito presente, sempre foi muito ativa na nossa educação. Então tenho muita gratidão pelo meu berço, né? Pela minha raiz, e eu não tenho dúvida que se hoje estou onde estou, é fruto desse berço, dessa raiz, dessa educação do meu pai, da minha mãe e da família, né, que eu sempre tive. E aprendi também desde cedo, Donai, que a família é aquilo que de mais importante nós temos. A família é a nossa base. Então a nossa família sempre foi muito unida. Meu pai tem os irmãos dele, a minha mãe também, né? Minha mãe que está junto de Deus, mas tem os irmãos dela, e minha mãe com 10 irmãos. E então eu aprendi no dia a dia, vivendo, que a família é o mais importante que nós temos. E a gente carrega um lema na família, que quando um corta o dedo, todos os outros sentem a dor. Então o laço de família para mim é sagrado, é muito importante. Então trabalho sempre defendendo a causa, os valores, os princípios da família, sobretudo, porque sei que, assim como a nossa Constituição Federal preconiza, a família é a célula-mãe, é a base da nossa sociedade, né? Então, eu me sinto uma pessoa forte, mas porque eu, com certeza, vim de uma família muito forte. Cara, muito legal. E aí, Caio, você me deu um gancho que é o seguinte, as pessoas que te conhecem e logo de cara, quando eu te conheci, sabem muito dessa tua ligação com a fé, né, cara? Você é um cara muito religioso, né? Sempre tem uma ligação muito próxima aí com essa questão da igreja, né? Todas as pessoas que te conhecem, convivem com você, sabem disso desde logo cedo, né? E isso entra na sua vida por conta dos teus pais, tua mãe também, né? Eu não tive a oportunidade de conhecer a Leia, mas todo mundo fala, né? A gente a perdeu recentemente, né? Mas todo mundo, sem exceção, fala, Dona, uma mulher excepcional, né? A mãe do Caio, a Leia, era uma pessoa realmente muito fora da curva, né? Que nem a gente fala. E a fé entra aí nesse período por conta de pai, mãe, aí não? Eu tive uma base muito forte também de fé, com certeza. Minha mãe, meu pai sempre procuraram nos educar também com os princípios cristãos. Mas, Dona, eu acho que todo adolescente, toda criança acaba tendo aquela fase de transição, da que você fica um pouco rebelde. Eu acredito que eu não fui longe disso também, acabei tendo esse momento, essa fase. Mas eu voltei, de fato, a ter uma vida religiosa mais profunda
quando Deus permitiu que eu tivesse um câncer na garganta. Então, com aproximadamente 16 anos, eu fui diagnosticado com um câncer na garganta e eu tenho uma relação com a música, a minha história sempre teve relacionada à música. E aí, aos 16 anos, eu fui impactado com essa notícia e foi o momento onde eu me aproximei mais de Deus, da espiritualidade, da igreja, da fé. Embora a semente da fé sempre esteve em meu coração, naquele momento eu me vi com esse desejo de me aproximar ainda mais, né, da igreja, de Deus. Foi onde eu me aproximei do movimento da Renovação Carismática Católica e onde estou até hoje. E naquele momento, então, com 16 anos, eu me recordo que eu estudava na Maria do Carmo. Sempre estudei em escola pública, estudei nos anos iniciais, lá onde sempre morei depois, na Boa Esperança, no Parque Minas Gerais, aqui em Ourinhos. Meu primário eu fiz no Josefa Cubas da Silva, né, onde tenho amigos queridos até hoje. Fiz até a 5ª série, depois da 6ª a 8ª fiz no Maria do Carmo, que é aqui também, no Jardim Matilde, e depois o colegial fiz no Horácio Soares, né? Então, com 16 anos eu estava no Maria do Carmo e foi uma bomba essa notícia para minha família, e aí comecei a ir para Jaú, que é o hospital de referência nosso aqui, para o tratamento de câncer. Uma experiência muito forte de se sentir vulnerável, né? Sem saber o que vai acontecer consigo. Mas a fé ali nos fortaleceu demais. Deus também agiu poderosamente na minha vida. Eu fiquei curado com a graça e pela mão de Deus, de fato. E então foi esse momento que me marcou muito, onde eu me aproximei ainda mais e de fato de uma vivência, de uma busca contínua na presença de Deus, servindo na igreja, em movimentos, em pastorais, onde eu comecei a testemunhar, onde eu comecei a estudar, a ter um desejo de estudar a palavra, de entender a igreja, os sacramentos da igreja, de buscar viver, de fato, uma fé alicerçada com o conhecimento, com a razão, mas sobretudo com a espiritualidade. Então, comecei a testemunhar aquilo que Deus havia feito e estava fazendo em mim, fez por completo, e depois também a testemunhar, a pregar em grupos, em retiros, e tenho buscado a perseverança desde então, Odonai, até hoje. Eu estou no grupo de oração que eu participo, com a questão de compromissos políticos, agora até tenho me afastado um pouco, mas a minha paróquia é a Santo Antônio, que fica na Vila Odilon, então eu estou há 20 anos lá na paróquia Santo Antônio, na Vila Odilon. Nosso grupo de oração Sal da Terra e Luz do Mundo acontece toda quarta-feira lá na paróquia. Quero mandar um abraço para os irmãos e continua essa vivência, né? Porque a perseverança é a chave, né? Para que a gente possa construir uma vida em Deus, né? Apesar dos percalços, das dificuldades que todos nós passamos, eu tenho aprendido muito com a perseverança, né? E estou há 20 anos e esse é o meu desejo de continuar. Conheci minha esposa na igreja, nessa paróquia, nesse grupo de oração. Tenho criado os meus filhos nessa igreja. O meu filho faz catequese hoje lá nessa paróquia. Então eles participam também, né? E assim quero construir a minha vida, continuar com a minha família também nesses princípios, nesses valores que eu entendo que são os mais importantes na nossa vida.